de suores marimbas, pela noite fora, quando uma queixa dança perto das nossas cacimbas. Oh, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Vamos lá falar do governador de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. Governou Angola, ou a já chamada colónia de Angola, entre junho de 1764 e novembro de 1772. Portanto, em pleno período pombalino, em pleno período do Marquês de Pombal, em pleno período do despotismo de Sebastião José de Carvalho e Melo e do rei Dom José. Portanto, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho foi um duplo de Pombal em Angola e, como tal, foi o governador que mais executou em Angola aquilo com que eu caracterizo, e ainda outro dia caracterizei no episódio anterior, a política do Marquês de Pombal, ou seja, o esbulho da coisa pública em função da coisa pública. Quase Pombal em Portugal e Sousa Coutinho em Angola quase nacionalizaram tudo. Simplesmente tudo o que era para o Estado era para benefício, quer de Pombal e dos seus familiares, quer dos seus apaniguados que lhe serviam de duplos nas colónias ou nas províncias ultramarinas, já assim começando a ser designadas. E no caso de Angola foi Sousa Coutinho que levou essa política mais por diante. Em primeiro lugar, há que dizer que Sousa Coutinho obrigou todos os comerciantes ao pagamento de dízimos, ficando com quase 100% das suas mercadorias e dos seus produtos. No caso do tráfico de escravos, no caso do embarque de escravos, já outro dia falei do baleizão, mas não é demais tornar a aparecer o vídeo do baleizão do meu amigo Vítor Trindade, do Casa que Anda. O que resta do antigo baleizão, bem estragado, ainda está aqui a indicar que é um edifício sensacionista. Mas encontra-se infelizmente neste estado de conservação que se vê, destruído. Aqui era a entrada principal. Aqui, antiga fábrica de sabão que foi recuperada. Lá em cima podemos ver a bandeira monumento. Parte do shopping Fortaleza. E todo o largo do Baleizão. A praça, mais tarde chamada do Baleizão, nesta altura chamada Praça ou Largo do Terreiro Público, servia para taxar tudo quanto fosse comerciante e também agricultor em Angola. Se outros governadores anteriores, como por exemplo Tristão da Cunha, que eu já falei noutro episódio, se Tristão da Cunha ficou com uma percentagem dos escravos a embarcar para o Brasil e para o continente americano, Sousa Coutinho ficou na íntegra, com os escravos na íntegra. Era ele que ao serviço de Pombal embarcava os escravos todos. E eram eles, quer Pombal, quer Sousa Coutinho, que arrecadavam as receitas deste tráfico. Mais uma vez, porquê é que os historiadores portugueses insistem a dizer que o Marquês de Pombal acabou com a escravatura e com o tráfico de escravos? É a santa ignorância, constrangedora, como diria alguém. Tu, na tua ignorância constrangedora, não sabe quem foi? Para falar de Sousa Coutinho, eu vou-me socorrer do mesmo ou de um método muito próximo daquele que eu utilizei na minha história de Angola. Eu atrevi-me a desmontar o que historiadores coloniais construíram, ou como diria em francês, façonnaram, façonné, sobretudo um historiador colonial, brilhante, mas sem dúvida muito ideológico, que era Gastão Sousa Dias. Gastão Sousa Dias estava, como se diria hoje, infectado pelo vírus do mito do não esclavagismo português, que aparece, talvez certamente veremos melhor mais adiante, que aparece depois de 1875 e que perdura até hoje. Negar que Portugal fez tráfico de escravos, dizer que Portugal foi o primeiro a acabar com a escravatura, etc, etc, etc. Os historiadores coloniais eram brilhantes, mas estavam infectados com este vírus. Gastão Sousa Dias informa tudo acerca de Sousa Coutinho, que vamos ver agora a seguir, mas sempre ocultando tudo o que diz respeito ao tráfico de escravos. O grande problema
é que agora estamos a ver alguns historiadores novos que têm outro vírus. Vamos ver já daqui a pouco a respeito da fundição de Oeiras e das indústrias extrativas. Já vamos ver que há um outro vírus agora, em alguns novos historiadores, que sucedeu a esse, que é o vírus do preto e branco. É o vírus de tudo quanto é negro, esse não é esclavagista. Já lá vamos. Então vamos lá ver, um por um, aqueles que me parecem ser os 4 aspectos que os historiadores coloniais, com destaque para Gastão de Sousa Dias, evidenciaram na política de Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. Ponto número 1. As reformas urbanísticas, em Luanda e noutras cidades, não só Benguela, como também já os presídios do interior. Eu já evidenciei e insisto, a construção do Largo do Terreiro Público, mais tarde oficialmente chamado Largo Infantão Henrique, mas todos nós chamamos de Baleizão. Também Sousa Coutinho criou, em Luanda, a alfândega, contígua ao arsenal da Marinha na Baixa, a alfândega que ainda hoje existe, e que se desenvolveria muito no século XIX, sobretudo já com a presença britânica, mas lá chegaremos. Aí já com outra façonagem colonial que vem a ser Pedro Alexandrino da Cunha, mas lá chegaremos. E entrarmos na Rua da Alfândega. E aqui na Rua da Alfândega temos à nossa direita o Estado-Maior da Marinha, o lindíssimo Palácio no Ministério das Telecomunicações e a Esquadra da Polícia. Do lado esquerdo temos os antigos edifícios ligados à Alfândega. Ainda em Luanda, Sousa Coutinho vai transformar a Fortaleza de São Francisco do Penedo. A Fortaleza de São Francisco do Penedo, que era uma fortaleza de defesa da cidade, aliás, é um problema também destes governadores do século XVIII, é precisamente preparar as cidades angolanas com muito armamento e muitas fortificações para a defesa dos corsários franceses, que nesta altura estavam bastante agressivos, quer a norte de Luanda, quer a sul de Luanda. Mas o Penedo era uma pequena ilha que se encontrava já na Bahia, mesmo de fronte da Nazaré. Era um penedo, como o próprio nome diz. E havia uma fortaleza, mas Sousa Coutinho é o primeiro a transformar esta fortaleza numa espécie de casa de vilegiatura para ele, governador. Ao que parece, segundo alguns documentos, ao que parece com uma inspiração estética muito chinesa. A verdade é que Sousa Coutinho é o primeiro a ligar o Penedo por uma ligeira língua de terra à Nazaré, e essa língua de terra é considerada o embrião do que só a partir de 1939, com a Guerra 39-45, que foi benéfica para Angola, o que viria a ser a Marginal, hoje bem maior. Chamava-se na época de Sousa Coutinho o Passeio do Penedo. Segundo ponto, também já falei um bocadinho outro dia, é o desenvolvimento das indústrias extrativas. Cá está, para os canhões, as fundições do ferro, nomeadamente a ficou mais conhecida é a fundição de Oeiras, que o professor José Carlos Venâncios tanto trabalhou, assim como outros autores mais recentemente. O que me interessa dizer ou salientar aqui a respeito da indústria do ferro é comparar uma das falsificações da história, na linguagem de Marco Ferro, pelo lado dos historiadores coloniais, e outra falsificação agora mais recente, advenientes dos vírus, daquilo que eu chamei há pouco os vírus. Ora, a falsificação da história por parte do historiador colonial Gastão Sousa Dias é dizer que o Sousa Coutinho, na fundação de Oeiras, não usou escravos. Porque havia realmente lá umas mulas vindas do Brasil, uns jumentos que serviam para transportar o ferro até ao rio Luinha, afluente local, por sua vez afluente do Kwanza, e sobretudo o rio era navegável na época das chuvas. Porque havia lá jumentos, diz Gastão Sousa Dias, os coloniais, que Sousa Coutinho seria o primeiro a não utilizar escravos. Ora, a verdade, a gente sabe que todos os fundidores, todos os trabalhadores na fundição de Nova Oeiras eram escravos, ou escravizados, como queiram chamar. Esses escravos tinham um dono. Donos esses, ou amos, como queiramos chamar, que lucravam pelo seu aluguer. Outro dia também me enganei, falei em arrendamento de escravos. Não é aluguer, porque o escravo era considerado um bem móvel e não imóvel. Quem é que usufruía do aluguer que Sousa Coutinho e Pombal pagavam a esses donos dos escravos? Eram os capitães de presídios, que efetivamente, na maioria eram portugueses, eram brancos, mas também os sobas. Os sobas também recebiam. Ora, esse agora, falando dos sobas, é o vírus que afeta novos historiadores. Porque escondem os sobas, como quem diz, não faziam escravatura. Vamos agora então ao terceiro ponto, exaltado pelos historiadores coloniais acerca de Sousa Coutinho. Dizem que ele desenvolveu o ensino. Realmente criou umas escolas primárias, não secundárias, isso nem pensar.
mas primárias em Angola. Simplesmente, o que é que ele faz? Sousa Coutinho vai proibir o catecismo em quimbundo, que era a base das escolas todas, o catecismo esse, escrito em 1632, portanto, mais de um século antes, pelo padre jesuíta Francisco Pacónio. Ou seja, Sousa Coutinho, quanto mais não seja, é apenas um precursor de Norton de Matos, proíbe o quimbundo. É evidentemente que, já no início do século XIX, o quimbundo torna a ser ensinado nas escolas angolanas, agora com o manual de um outro padre, que assim tem sido agora bastante, já começa a ser estudado, os livros dele existem nos alfarrabistas, que vai ser Frei Bernardo Maria de Canecatim. Portanto, a única virtude de Sousa Coutinho no que diz respeito ao ensino é isto, é proibir o quimbundo, mais nada. Finalmente, o quarto elemento na exaltação de Sousa Coutinho vem a ser a colonização de povoamento. Realmente ele cria uma série de presídios com nomes portugueses. Eu levaria muito tempo, eles estão listados na minha história de Angola, eu levaria muito tempo aqui a enunciá-los. Sobretudo, quer no litoral de Angola, quer no interior e já no Planalto, portanto no Planalto do Bailundo ou do Bié, vai ser realmente o primeiro a criar um presídio que depois mais tarde será perdido. Mas queria evidenciar um presídio também criado no tempo de Sousa Coutinho, nas terras altas da Huila e com uma colonização europeia, chamado ao tempo Alba Nova, que também será abandonado e só no século seguinte é que virá a dar lugar à povoação da Huila. Mas a propósito da Alba Nova e da Huila, eu queria terminar evocando o meu querido amigo, grande amigo mesmo, e de algum modo também por trás do genérico aqui deste Lembra-te Angola, que é o Jorge Arrimar. O Jorge Arrimar, escritor e historiador também, escreveu uma trilogia de romances notáveis, que são os Planaltos, o Planalto dos Pássaros, o Planalto do Salalé e o Planalto do Quissonde. E o Jorge Arrimar cria essa trilogia, essa saga familiar de uma família da Huila a partir de um indivíduo chamado João Pilarte da Silva. João Pilarte da Silva, que é um homem ainda do tempo de Sousa Coutinho, é quem vai, a partir da Alba Nova, portanto da futura Huila, percorrer o deserto do Namibe até à foz do rio Coroca, que ele julga ser o Cunene. Mas Jorge Arrimar inventa-lhe realmente uma sucessão, um conjunto de gerações que se prolonga quase até ao século XX. Leiam os livros do Jorge Arrimar e subscrevam já agora aqui o Lembra-te Angola. Amanhã quando o sol raiar, Luege a nossa mãe verá novas peles nas nossas gomas. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque. Ah, minha máscara de choque, oh, minha máscara de choque.